Sejam todos bem-vindos a mais um Life 30 Cast. Esse podcast é um podcast sobre saúde e também sobre business. E tô com dois caras aqui, sabe que eu não gosto de apresentar convidado, não faz sentido, por quê? Porque o Éder pode errar o currículo. Eu vou num negócio muito bacana, que as pessoas se apresentam. Eu tô aqui com o pastor Gustavo e com o pastor Henrique da Eden's Church, não mais Eden's Church, é Igreja Eden's Igreja agora. Éden agora. Mudou. E eu quero deixar isso para vocês. Henrique, fala um pouquinho aí de quem é o Henrique, e eu quero que você também conte, junto com o Gustavo, a história, bicho. Aonde que você encontrou o Gustavo e o que fez, bicho, vocês estarem tão próximos, e uma coisa muito legal, que a gente vive, porque eu congrego lá, que é um negócio muito legal, cara, cultura. A cultura e visão. E a cada vez que eu estudo sobre cultura e visão, é incrível. Eu entendo o conceito, a primeira coisa que me vem à minha cabeça, bicho, Igreja Édens. Porque lá vive isso, cara. Então, assim, tem um desafio. Falando em business, deve ter um monte de empresário assistindo. Cultura, cara. Cultura é que faz uma empresa ser longeva. Fora isso, não tem jeito, cara. É verdade. Bom, eu vou me apresentar, depois passo a bola pro Gustavo e a gente Aham. fala sobre essa parte que você disse sobre cultura e sobre como a gente se conectou. Bom, meu nome é Henrique, eu tenho 34 anos, sou casado com a Camila há 12 anos, sou pai de 3 crianças lindas, a Maria Clara, o Tito e o Petrus. Eu sou médico por formação, atuei por 7 anos na medicina, atuei nos pronto-socorros de Campo Grande, em muitos plantões aqui nos hospitais, mas depois de 7 anos, por uma direção específica de Deus, eu entreguei a medicina, ou seja, eu parei de atuar nos hospitais e dei seguimento àquilo que eu já faço há 13 anos, que é atuar no ministério. Então, nos últimos anos, 3 para 4 anos, eu atuo exclusivamente no ministério, na igreja, e eu sou um pastor ordenado ao Ministério Pastoral, e a Edens foi fundada, agora 1º de julho vai fazer 6 anos. 6 anos que a Edens foi fundada por um grupo de amigos, do qual o Gustavo faz parte desse grupo de amigos, e assim nós estamos, né, vivendo, pastoreando a igreja de Campo Grande, já plantamos outras igrejas no Brasil, tem uma igreja também fora do Brasil, nos Estados Unidos, e a gente está aí dando passos agora, né, dentro do ministério, vivendo o ministério, plantando igrejas, formando pessoas, cuidando das famílias. Então, basicamente, a minha apresentação seria essa. Passar pro Gustavo agora aí. Fala pessoal, tudo bem? Olha, para mim é uma alegria estar aqui com você, Ederzão. Olha, tenho uma gratidão muito grande pela sua vida. Prazer muito grande estar aqui com o pessoal, compartilhando um pouco da nossa história, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente está amadurecendo em Deus. Então, é um prazer muito grande, né, para todo mundo. Muito obrigado. Bom, meu nome é Gustavo, tenho 31 anos, sou casado já, tava fazendo as contas enquanto ele tava falando. Se é 6 ou 7 ou 8, tá meio mais, tá dentro desse, Tá acho por que aí. tá fazendo, vai fazer 8 anos já é casado. Tenho 2 filhos, Sofia e Judá. Tem 6 e o outro vai ter 3 agora. E para mim é uma alegria muito grande. Sou pastor lá da igreja, né, ordenado pela igreja. E minha vida sempre foi isso, dedicada à igreja. E é um prazer muito grande estar servindo ao Senhor. Ô, Gustavo, quem era o Gustavo, cara, antes de converter? Eu sei, mas sei por cima da sua história, né, cara? Eu sei que tem uma história muito legal. Fala aí, cara, o que era o Gustavo antes de ser convertido? Bom, então, é o legal que essa resposta já vai conectar onde a É, gente se encontra, né? exatamente. Porque eu tenho 31 anos, minha vida toda foi assim, bem. Minha vida toda não, porque agora eu já tô bem, já, graças a Deus. Mas até eu me converti com 18 para 19 anos, mais ou menos isso. E minha adolescência ali, juventude, foi bem bagunçada, né? Eu me envolvi com droga muito recente, com 12 anos já estava fumando maconha, bebendo, aquela confusão toda. E depois de tudo isso, com 16 anos eu fui internado por causa de drogas. Fiquei em torno de quase 40 dias internado ali. E depois saí com 16 anos, continuei usando droga, tudo, minha vida ali bagunçada, né? E graças a Deus chegou um tempo que minha mãe tinha me inscrito num acampamento que o Henrique estava organizando. Uhum. E aí foi lá que a gente teve esse encontro, né? Eu levei droga escondida, né? Infelizmente. Escondido, né? Não Fique só bem levei, claro isso, né? não Não era só levei, permitido, foi como escondido. usei também. Caramba, dentro do acampamento. Usei, tava lá, já que tava com a droga com tudo, usei também, infelizmente, né? Não façam isso. Felizmente usei no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Lá no terceiro dia, eu tive um encontro assim com o Senhor. E era um questionamento muito forte, né? Que o rapaz estava ministrando, né? Eu lembro até hoje, Jânio estava ministrando, e ele questionou, né? Sobre
sobre a questão de propósito mesmo em si e aquilo que as pessoas me imaginariam quando pensasse do Gustavo. O que eu estava fazendo com a vida, né, com a minha vida. E aí eu questionei tudo isso e ali eu entreguei minha vida ao Senhor. O Henrique organizou tudo e ali eu conheci ele. E aí que nossa vida aí se conectou. Foi esse E aí, encontro. assim, acabou que a gente criou amigos em comuns, né? Então, assim que o Gustavo tomou por essa decisão, tinha o Bruno e o Maicon, que já eram muito próximos a mim, já Uhum. estavam caminhando comigo, já tinha uns 2 anos. E aí eles se conectam de maneira muito forte com o Gustavo, eles até moravam meio próximo, em Campo Grande. Então, daí no retorno do retiro, eles grudaram no Gustavo. E ele já tinha muita proximidade comigo. Então, a gente formou um grupo de amizade. E esse grupo é o grupo de fundadores da Igreja Édenes. Então, é algo que começou há muitos anos atrás. A gente tem mais de 10 anos de amizade. Então, é uma história muito bacana. É muito comum, Éder, né? Assim, a gente está num podcast aqui falando sobre que trabalha muito sobre business e etc. E a gente fala muito sobre liderança. E é muito comum as pessoas falarem sobre liderança em um conceito de que a liderança é um local de isolamento, certo? E realmente, a posição de um líder vai envolver aí um ônus que muitas das vezes vai ser exclusivamente dele. No Exato. entanto, eu creio que muitos hoje se sentem sozinhos porque eles não cultivaram amizades quando eles estavam no começo. Então, eu tenho decisões para tomar como líder, da qual eu vou tomar sozinho e o ônus é meu, eu sei disso. Porém, isso não é o estilo de vida. É pontual. O estilo de vida é viver na mesa com os amigos. O ministério foi fundado assim, as nossas decisões são tomadas assim, e eu posso dizer para você que, mesmo pastoreando uma igreja consideravelmente grande, Campo Grande, plantando igrejas, pastoreando, supervisionando essas igrejas, é possível viver num alto nível de responsabilidade, com um grande nível de liderança e mesmo assim não andar sozinho. Mas para que isso aconteça, você tem que cultivar a amizade, fazer da sua vida, né, o estilo da sua vida, uma vida aberta para as amizades, aberta para as mesas. Então isso que começou lá atrás, a cada semente que foi lançada, a aproximação, eu gosto muito de honrar aqui o Bruno e o Michael, eles foram muito intencionais em trazer o Gustavo para perto. É tudo isso, olha só o que veio a formar, o fruto de uma amizade. Então, às vezes, a gente fica esperando algo extremamente espetacular, mas amizades são coisas espetaculares. Amizade é algo glorioso, porque vai envolver, não é troca, vai envolver entrega. Entende? Então, a nossa aproximação, ela foi muito mediada pelo Bruno e pelo Maico, e aí formou-se um grupo de amigos. E aí veio o Rafael também, logo em sequência. O Rafael Aguilar já conectou e a gente formou esse grupo de amigos que foi se desenvolvendo. Então, é bacana dessa história. É tanto a intervenção divina, mas, sobretudo, a manifestação divina na conexão. Né? Hoje em dia eu vejo um interesse muito grande das pessoas de fazer networking. Né? Bonita palavra, né? Exatamente. Mas eu percebo que, às vezes, esse networking, ele tá a partir de um valor corrompido, que é apenas o interesse de eu arrancar alguma coisa para mim. Eu não acredito que esse seja o networking segundo a palavra, segundo aquilo que é virtuoso. O networking de Deus seria o quê? O que é o que eu posso entregar? O que é que eu posso ofertar na vida do próximo? O meu tempo, os meus talentos, enfim, a vida de fato. A amizade, ela é construída a partir dessa entrega, e não a partir da expectativa do que eu posso arrancar do outro, porque daí não é um networking, né? É só apenas um jogo de interesse. Jesus veio pra cá e deixou uma mensagem bem clara, né, cara? Maior é quem serve. É isso aí. Não é tem isso aí. como Ele fazer. mesmo sendo rei, É, veio para é. veio para servir, não para ser servido. É bem isso Existe mesmo um conflito, cara. Eu acho que de entendimento. A rede social, ela é maravilhosa, né, Uhum. cara? É bacana, tem fatores assim. Pô, Uhum. sem a rede social, de repente a Edens não estaria onde tá, a Life 30 não estaria onde tá. É uma bazuca. A gente nem consegue mais imaginar como seria hoje sem. sem internet, sem... Esse é o lado bom. Tem um lado ruim. Tá cheio de pangaré aí, Sim. de guru, de Sim, gente sim. mentindo ou até enganando e vendendo algo Rentabilizando. e né? rentabilizando com isso. E aí, a verdade mesmo, ninguém abre o vídeo aí e fala, ó, esse mês eu tô no vermelho, não vou conseguir pagar a folha de pagamento dos meus colaboradores, mas tô aqui, né? Se matando para ver o que eu faço com o limite do meu cartão pessoal dentro da minha empresa. E essa é a grande questão, quem vai estar do seu lado nesse dia? Exatamente. Entende? Cara. As pessoas, a gente vive num mundo onde as pessoas estão desesperadas pelo resultado e pelo que elas têm nas mãos. Ao invés de elas se perguntarem quem é que está do meu lado, porque o dia mal vai chegar para todo mundo, certo? Se dinheiro fosse a definição do que é um dia bom, então nós somos só grandes miseráveis, não é mesmo? O dinheiro não tem esse potencial de definir o status de um ser humano. Ele não tem, ele pode promover muitas coisas, mas ele não define, ele não é absoluto,
não é mesmo? Eu estava num país agora onde o câmbio muda de um dia para o outro. Então, a sua sensação de riqueza, vinculada ao dinheiro, ela oscila. Mas valores, eles não oscilam. Eles são absolutos. A definição de Salomão no final da vida ali, de correr atrás do vento, né, cara? Exatamente. Tinha dinheiro, tinha Exatamente. tudo, né, cara? É O cara insaciável, né? é insaciável. E no final das contas ele chegou a uma conclusão, eu tô correndo. E eu vejo muito, e eu vivi isso, tá, Henrique? Eu vivi, porque quebrei lá, tô pagando conta até hoje por causa disso, e não tem problema em falar de ter Sim, quebrado. Eu acho que faz parte do jogo também. Com Só que certeza. quando você olha para fala, cara, como que eu virei escravo do dinheiro e não. Eu cheguei ao ponto de não ter relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, É cara. isso aí. Isso é uma doideira, porque quando você olha, bicho, pra trás, fala, cara, o que que eu tô construindo? E a liderança, né, cara? A liderança tá em servir. É isso aí. Liderança tá em servir. Ó, vamos conectar uma coisa que você perguntou de início, que é sobre cultura. Eu puxei esse assunto da amizade porque muito do que a gente acredita como cultura Édenes, e o Gustavo pode falar um pouco mais sobre isso, ela parte disso. Quando nós falamos sobre a formação de uma cultura, existem os players culturais, certo? Então, vamos dizer assim, os jogadores, aqueles que estão no cenário contribuindo para a formação da cultura. Quando a gente fala de uma igreja, evidentemente, existe uma influência direta do Espírito Santo, e eu não estou querendo negar isso, eu diria que só há igreja a partir da geração do Espírito, tá? Então a gente está falando da parte mais, entre aspas, humana do processo. Nós temos players culturais. A cada estratificação de liderança que você alcança, você ganha ali um potencial de influenciar mais e de ser um player cultural mais efetivo na formação de cultura. Então, nós temos uma grande responsabilidade na cultura da igreja, porque nós temos visibilidade, exposição, influência, autoridade, perfeito. Só que o que acontece? A gente só vai conseguir traduzir para a comunidade aquilo que é vivo em nós. Então, por que a nossa igreja é conhecida por ter uma cultura relacional? Porque a igreja foi plantada a partir de uma mesa de amigos. Então, quando nós falamos sobre mesa, quando falamos sobre formar amizades espirituais, falamos sobre ser uma igreja que de fato cuida, porque parece meio que uma redundância, uma igreja que cuida, mas tem que ser dito. Uma igreja que cuida é porque cuidar uns dos outros é a tônica das nossas amizades. Então não é estranho para nós, a gente não está apresentando um produto, a gente não está apresentando uma programação, a gente está traduzindo aquilo que já é vida em nós de uma maneira que alcance outros. O Gustavo pode falar um pouquinho mais. A nossa cultura tem players culturais, e todo mundo. Você que chegou lá há alguns anos, você contribui para a formação da cultura. Muito. E a própria cultura, ela tem uma força. Então chega um determinado momento, é o rio da cultura, né? O rio ganha velocidade e ele mesmo, ele vai levando, ele vai provocando as pessoas ao movimento. Mas o Gustavo pode falar um pouquinho sobre essa cultura Gustavo fala relacional. muito sobre cultura e propósito, né, Gustavo? Não, o que eu falo é que eu aprendi dele. É assim não. Mas você tem uma definição que é única, viu, Gustavo? Muitas vezes as pessoas não percebem, né, cara? Mas o Gustavo, ele derrama na vida das pessoas de uma forma diferente. E isso é surreal. Um exemplo, é atemporal esse vídeo aqui, mas no domingo teve um culto que o Gustavo entregou, verbalizando de forma diferente, mas a entrega foi como o ouvinte mesmo, cara. Foi incrível. Amém. Incrível. A galera do meu lado ali, você vê que tava vidrada, cara, impactada com o negócio, da forma do Gustavo entregar. A sua definição de propósito e cultura, inclusive, o bastidor tem uma pergunta, né, Luiz? Deixa ele explicar aqui, você faz. O Henrique tá aí pra responder. Graças a Deus. É amizade, né, pra isso. Né? Define propósito e cultura. Bom, aí. rapaz, olha, é uma alegria, né, falar sobre isso, é um assunto muito importante, né, porque quando a gente fala sobre cultura, a gente também tem que ter a perspectiva da narrativa, né, porque a narrativa, ela é a moeda da cultura. Quem conta melhor vence. Então a gente primeiro precisa criar uma consciência narrativa da linguagem. Então, como isso, porque isso afeta naquilo que nós cremos. Então, o conceito de cultura, a linguagem, ela precisa primeiro estar permeado em nós, porque daí nós vamos correspondendo e construindo uma cultura. E a cultura, ela tem que ser construída, ela tem que ser preservada, ela tem um lado do risco da cultura. Então, quando outras pessoas participam dessa construção, o risco faz parte. Né? O risco, ele tem essa participação e não é um problema. O risco, ele dá ao outro, próximo, a oportunidade de ele fazer parte dessa construção. Então, o risco, ele compromete a performance, mas ele também te dá a possibilidade de uma cultura, e uma cultura de família, principalmente, porque nós estamos construindo e revelando um pai que não é meu, um pai que não é seu, um pai que não é dele, um pai que é nosso. Né? O Pai Nosso,
que estais nos céus, né? Então, essa é a construção da cultura. Eu lembro até aquela vez que a gente estava acho que no Bases, né? Que eu lembro que você chegou e conversou sobre um livro, né? Jim Collins, Do Jim Collins, né? Eu Presos li, Feitos para Vencer. Preço Feito para Muito Vencer, é bom. um livro muito bom, assim, eu li ele, o Henrique até que me apresentou, ele falou, ó, lê esse livro aí, né, e fala sobre vários conceitos, né, conceito porco-espinho, líder nível 5, o princípio espelho-janela, né, você lembra também do espelho-janela, tudo aquilo que, se algo bom, você olha pela janela, porque você vai atribuir ao próximo, mas se é algo ruim, você olha para o espelho para chamar para si a responsabilidade. É um livro muito bom, e eu lembro que até a gente estava conversando, e a gente falou sobre essa perspectiva da autoajuda, né? Porque muitas das vezes a gente começou a se perder um pouco no propósito e romantizar um pouco o propósito desassociado da nossa vocação. Então queremos ali projetar um propósito muitas vezes na nossa ambição e não na nossa vocação. Então isso pode ter gerado muitas das vezes assim um desequilíbrio nas pessoas. Eu lembro até que a gente estava falando desse livro, né? E eu falei, olha, eu gosto de livro de autoajuda, eu já li alguns, mas hoje não leio tanto, né? Bem, na verdade, faz tempo que eu não leio. E autoajuda, para mim, ela tem o seu valor, eu não vou descartar. Eu não vou descartar, falar que tudo é ruim ou que tudo é bom, né? Eu não vou fazer isso, né? Mas a autoajuda, ela tem o seu lugar, ela te ensina princípios, te ensina ali ferramentas, como você administrar bem o seu tempo, como você ser intencional. Eu lembro muito bem que a gente questionou e conversou sobre isso, e até falei para você, eu falei, olha, a autoajuda ela é boa, mas o problema é quando ela está desassociada da ajuda que vem do alto. Então, a autoajuda, sem a ajuda do alto, ela pode ser perigosa. Por quê? Porque a autoajuda em si, falar sobre esses princípios, sobre essas ferramentas, pode te conduzir a um sucesso. Um sucesso, às vezes profissional, na sua empresa, alguma coisa assim. Mas eu faço até um reajuste de uma frase que o Henrique fala. Para mim, o pior sucesso é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para ter sucesso. Isso, para mim, é o pior sucesso. Porque acaba sendo um sucesso, né? Mas desassociado, né? De um sucesso. E a autoajuda, ela te fala sobre um esforço ou de um sacrifício que vem da força do seu braço. Já a ajuda do alto, ele dá sentido para sua força através de um descanso que vem dos braços dele. Então, a autoajuda, ou então um propósito, muitas vezes associado à sua vocação, a autoajuda, ela fala sobre uma performance. Enquanto a ajuda que vem do alto, na verdade, é só uma correspondência do meu amor por ele. É uma relação. Né? É uma relação. Então, quando eu entendo esse amor que vem dele, né, aí eu correspondo entendendo o propósito, a minha vocação. Que a minha vocação e meu propósito, o impacto dele não é quantas empresas eu tenho, mas o quanto eu revelo do Pai. Então, independente da esfera, se é empreendedor, se é arte, seja lá o que for, eu acredito que o serviço, como a gente conversou antes, uma das suas facetas, né, das suas faces do serviço, que tem a face relacional, tem a face da gratidão, porque às vezes por meio do serviço eu me relaciono, por meio do serviço eu causo uma gratidão por você a Deus, não por mim. Mas eu acho que uma das faces e principal do serviço é a revelação. Porque em Hebreus fala que Jesus foi a expressão exata de Deus aqui na Terra, né? Ele expressou exatamente quem Deus era. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então o estilo de vida de Jesus Cristo, servindo, ele revelou quem Deus era exatamente. Então, eu acho que a construção do propósito, ele não está muito, ela não pode ser baseada muitas vezes numa ambição profissional. Mas muitas das vezes, na verdade, que tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar, mas ela é um impacto, ela não é um meio, ela não é um fim, desculpa. Porque hoje em dia nós romantizamos os meios. Então, o meio de ter um impacto profissional, mas ele não tem um fim em si mesmo. O meio de eu ter uma boa qualidade física, de saúde, ela não tem um fim em si mesmo. Ela é um meio que me dá uma força, uma sustentabilidade para que eu possa corresponder à vontade de Deus. Então, eu preciso tomar cuidado com os meios, porque os meios se tornaram ídolos hoje nossos. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, o propósito, ele é um meio de revelação. O propósito dá sentido à morte e dá propósito à vida. Porque se eu não tenho pelo que morrer,
eu não tenho pelo que viver. Então, me desenvolver fisicamente, ele me dá robustez e força para que eu possa morrer melhor. Ou morrer segundo a vontade dele, né? E minha ambição não é morrer velho. Né? Aí você percebe, né? Tem um livro do Simon Sinek, né? Que é muito conhecido no meio corporativo, que é o Comece pelo Porquê. É. Mas quando a gente é encontrado por Deus, e eu gosto muito desse autor e gosto muito dessa obra, Comece pelo Porquê. Eu acho que falta muito para as pessoas, falta projetos serem iniciados a partir do porquê. A partir do momento que a gente é encontrado por Deus, existe uma outra pergunta que entra, né? Ou a gente não começa apenas pelo porquê, a gente começa pelo com quem ou para quem. E a gente vive numa geração ansiosa pelo quê e pelo como e pelo quando. Quando, né? Entende? Então é quando, como e o quê. E o resultado. E às vezes desassociado. Quando a gente fala de ser encontrado por Deus, e isso se aplica, não é apenas para uma vida litúrgica dentro da igreja, é para qualquer ramificação da sua vida. Quando a gente fala sobre conhecer um quem, entender a relação, como ele disse, ter a vida com uma ajuda que vem da relação, ou seja, ser alimentado, nutrido pelo Espírito, e aí você parte para o porquê, e significa uma vida teleológica. Nós somos seres teleológicos, não é teológico, é teleológico. Isso vem de telos, nós temos missão, nós temos propósito. É o que nos difere dos animais, por exemplo, certo? De animais irracionais. Nós temos telos, nós temos missão, nós temos um porquê, entende? Então, se eu não sou nutrido na relação com quem, com o pai e nos amigos, que é onde o pai também se revela, eu perco meu senso de propósito. Eu posso até ter um o que bem definido, eu posso até fazer um como de maneira íntegra, correta, eu posso até ter um quando que seja mais breve do que eu imaginava, ou seja, eu posso perseguir aqui um que, um quando e um como e me sentir satisfeito com isso, ou até ficar surpreso com os resultados. Mas se eu não sei com quem, para quem e nem por quê, eu continuo me sentindo frustrado, que entra nessa percepção de sucesso que ele falou. Pode ser que você faça as coisas de um jeito certo, produzindo bem, o que é correto, é virtuoso, mas você está desorientado. Então, como nós somos seres teleológicos, nós temos telos, se a gente não caminha na vida convergindo para a correspondência desse telos, dessa missão de vida, desse senso de propósito, a gente pode até produzir bem, a gente vai continuar insatisfeito. E qual que é o caminho, cara, para a pessoa entender isso? Uhum. É sozinha, é com alguém, é com um mentor, é como? Certo. Como? Eu acho, assim, a despeito, né, das nomenclaturas, né, enfim, Uhum. porque você pode ter um mentor, você pode ter um pastor, você pode, enfim, a despeito das nomenclaturas, eu acredito que Deus escolheu se revelar no próximo. Entende? Então, assim, é uma coisa que a gente fala muito na nossa cultura, é que não existe essa conceituação de estar bem com Deus, mas estar distante do próximo. Estar bem com Deus significa ele te levar em direção ao próximo. Então, entenda, isso não é um endeusamento da figura do próximo, mas entender que Deus escolheu se revelar por meio dele. De maneira plena e absoluta? Não, porque ninguém é pleno e absoluto em virtude, né? A gente está sempre nessa tensão de ser virtuoso e revelar a Deus. Então, é o seguinte, a busca espiritual, ela vai te nutrir espiritualmente, ela vai te dar sentido, ela vai te dar orientação. Então, eu creio que a vida na palavra, a vida de oração, ela te nutre, ela te faz ser alimentado espiritualmente, é uma busca. Só que é uma busca que, se a pessoa não compreender que ela envolve a relação com o próximo, ela vai parecer subjetiva demais e distante da realidade. Entende? Uhum. Então, aquilo que Deus nos nutre na palavra, na vida de oração, ela é completamente traduzível, compreensível e tangível nas mesas, no contato com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os próximos, com os parceiros de trabalho, entende? Então, a espiritualidade cristã, ela não é descolada da vida real. Ela não te chama para uma vida monástica, para você ficar preso dentro de um quarto e você acessa a Deus de maneira transcendental, exclusiva, subjetiva. Não, tudo começa de fato no âmbito do mistério, começa de fato no âmbito do invisível, do subjetivo, algo que alimenta, nutre o seu coração, mas que vai se desdobrando para um cenário prático, para um cenário público da sua vida. A espiritualidade cristã ela é integral, então ela vai começar no secreto, ela vai começar, então essa busca, né, o ponto inicial, Como que eu faço? essa busca é pedir, é abrir o seu coração, é dizer, Senhor, eu quero te conhecer, quem é o Senhor? Revela para mim. Essa seria a trilha mais comum. Deus ele não despreza um coração quebrantado e contrito, entende? Então é buscar genuinamente, é dizer, Senhor, eu cansei de mim mesmo, eu cansei de estar no controle, eu quero conhecer o Senhor, não conheço a sua palavra, não sei direito as coisas espirituais, mas eu quero te conhecer, se revela para mim, porque sem isso, sem esse encontro,
acaba que a gente vai ter sempre essa percepção distorcida da realidade, porque o nosso telos, a nosso senso de missão, vem da relação com ele. Entende? Ela vai sendo manifesta no próximo. O que eu quero dizer com isso? Você, na sua relação com Deus, ele começa a te alimentar com sonho, ele começa a demonstrar uma canalização da sua vocação. Olha, Éder, você é bom nisso. Olha, Éder, você começa a fazer uma reflexão, né, na sua vida com Deus, de que você tem habilidades, que você tem talentos, etc. E que talvez até aquele momento da vida você pensava, bom, eu vou usar isso para gerar dinheiro, gerar recursos para ter uma vida boa. É errado pensar assim? Não é errado, mas é insuficiente. Entende? É um reducionismo para o ser que Deus criou. Ainda que não seja um errado. Entende? Não é um errado pensar desse jeito, mas é insuficiente. E aí você percebe que você já até fazia aquilo e rentabilizava, você conseguia ter um tipo de sucesso na vida. Aí você começa a se relacionar com Deus, Deus começa a te desafiar e demonstrar que a vocação que você tem, os talentos que você tem, tudo que Ele te entregou, as ideias, etc., elas têm um propósito maior, tem um fim, uma finalidade. Só que você não faz isso sozinho. Aí vai envolver a relação, vai envolver o próximo. Aí você vai começar a perceber que aquilo que você fazia porque te pagavam, na verdade você faria mesmo se não te pagasse. Porque está vinculado com o teu propósito, não está vinculado apenas com a expectativa comercial. Aí se desdobra. É errado rentabilizar? Em hipótese alguma. Mas aí você já não está vendo que o fim da história é o dinheiro que você recupera. Entende? Porque agora é a sua vida. Você faz sendo pago ou não sendo pago. Envolve a sua vida. Entende? Então, as coisas são redirecionadas na relação com Deus e elas desaguam na relação com o próximo. Não sei se eu consegui ser claro aqui. Rapaz, é incrível. Esse questionamento eu tava me fazendo essa semana, cara. É surreal, porque às vezes, eu vou falar por experiência, tá? É algo que eu tenho me questionado sobre isso. Eu fui esse cara que corria atrás de dinheiro, tudo que eu olhava. Cara, o dia que o Gustavo falou pra mim assim, Éder, desse jeito ele falou, eu não conhecia, eu falei, cara, quem que é esse cara de boné entregando conteúdo dentro do básico? Eu falei, cara, não vou assistir esse trem, todo relutante, né? O boné tem o seu lado. Porque eu brinco com um amigo meu que tem conteúdo, eu falei, cara, você vai entregar um curso de boné, bicho, coisa feia. Vou respeitar, Gustavo. Eu falo isso pra ele e eu parei de brigar porque não faz mais sentido. Não quer mudar, faz do seu jeito então. Falei, cara, faz implante de cabelo. Ele falou, não tem problema com careca. Eu falei, então, tira, pô. E aí eu relutante, cheguei e vi um cara de manhã. Falei, mano, não é possível. Não é possível. Mas tô lá, calma, eu cheguei na igreja, na outra semana eu tava fazendo base. Legal. Cara. E a minha esposa é extremamente batista, hein, cara? Não que seja, saiu de uma, mas se apaixonou também. Legal. E aí, cara, comecei eu e o Gustavo falando sobre o propósito. Falei, cara do céu, bateu em mim. E eu gosto muito de ler, tá, Henrique? Eu realmente tirei um pouco o pé, mas teve um ano que eu cheguei a bater 56 livros. Legal. Esse mesmo era a terceira vez que eu tava lendo Empresas Feitas para Vencer. E eu tava com problema de liderança. Certo. Falei, cara, algo tá errado. E como que eu estudo tanto e não dá certo? Olha só, cara, o meu questionamento. Sim. Em cima do que você falou. Eu cheguei no Gustavo, falei, Gustavo, porra, você entregou um negócio muito legal. Aí tô lendo um livro e não tô entendendo o conceito de liderança nível 5. Ele falou, cara, muito legal, livro de autoajuda, mas se a pessoa tem ajuda do alto, cara, naquele momento mudou. Gerou uma trava em mim, na verdade, parei de ler. Uma pancada, né? Foi uma pancada. Mas é uma frase, né, cara? E eu vivi isso. E ainda tô vivendo. Tipo assim, eu tô no momento que ali tô me descobrindo pra o que eu vou fazer com o que eu tô fazendo. Tô fazendo um movimento, tem um ecossistema, tem um negócio, tá legal, mas pra onde vai? E é incrível que as respostas, Deus vai como se fosse uma peça sendo entregue pra você e você montando quebra-cabeça, cara. E você tá no quebra-cabeça, montando quebra-cabeça, e você fala, caramba, tá faltando uma peça. E vem Deus e te entrega a peça. Fazendo um paralelo bem prático, era como se você dissesse bem assim, né? Ó, eu vou viajar de carro para Buenos Aires, a gente tava conversando agora há pouco. Você vai viajar de carro, o seu carro tá totalmente correto, você fez toda a checagem dos pneus, você tem gasolina pro carro, você preparou a mala, você fez tudo certo. Aí você vai pra estrada, você anda na velocidade correta, tá tudo exatamente correto, você se preparou, você planejou. Mas daí quando passa 10 horas de viagem, você não chegou em Buenos Aires ainda. Você fez tudo certo, mas estava na orientação errada. Exatamente. Então, assim, é basicamente isso. É onde a gente vê muita gente, assim, frustrada, etc. E às vezes, quando a gente fala sobre ser encontrado por Deus, você descobrir um propósito, às vezes as pessoas pensam que, então eu vou deixar de fazer o que eu fazia para fazer algo que eu nunca fiz. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é exatamente continuar o que você está fazendo, só que agora orientado a partir de um telos, de um senso de propósito. Então agora você não está fazendo apenas com fins, como o Gustavo falou assim, né? Pensando naquilo que deveria ser o meio, pensando que é o fim. Você vai parar de romantizar o meio e vai parar de tratar as pessoas como se elas não fossem seres humanos.
certo? Desumanizar as pessoas. Não, você vai tratá-las como humanos, você vai entender que aquilo que você recebeu é para abençoá-las, enfim. Aí as coisas vão mudando. Então eu percebo muito que as pessoas às vezes fazem o que é certo, do jeito certo, dentro de uma proposta correta, dentro de um planejamento bom, mas desorientados. Então é uma Desorientado. questão de orientação. É incrível, cara. Ô, Luiz, hora da pergunta, hein, cara? Você Aí, tá ó. preparando uma pergunta aí faz dias. Pode fazer? Pode fazer. Fala alto e o povo ouvir. Não, é. Dá pra... É pro Gustavo. Não, né? é bom pro Gustavo, não. É pra... Muta Eu o tô Henrique aqui, ó, agora. né? O pessoal fala muito, né, de missão e propósito, né? E o pessoal que eu acompanho, a pergunta que eu faço é qual a diferença de missão e propósito? Pode falar, Henrique. Você Agora eu quero um saber. eixo, né? Missão e propósito. Vamos lá. Pegar um pouquinho pra mim. Se você for pensar em questões meramente conceituais, dependendo do contexto da frase que você coloca, elas vão parecer a mesma coisa, certo? Então, assim, isso é uma questão. Se você vai escrever sobre, dependendo do contexto, você consegue colocar missão dentro de uma conceituação muito aproximada de propósito, joia? Olhando agora em termos mais bíblicos, né? Vamos partir da Bíblia enquanto esteio para a gente trazer essa definição. O propósito, a Bíblia vai dizer que ele é criado antes do seu nascimento. Então, Deus não criou um propósito para você, mas você foi criado para um propósito. Eu gosto até de fazer um desenho. É como se o propósito fosse uma esfera que envolvesse toda a sua vida, certo? Então, antes de você ser inserido, ela está aqui. Então, o propósito, ele dá significado para a sua vida. O propósito, ele dá sentido para a sua vida. O propósito, ele é a razão pela qual você veio ao mundo, entende? Então, é o fator central do porquê é que você existe. Deu para entender? Então, se a gente for para falar sobre propósito, a gente vai falar também sobre a vontade de Deus, que vai te orientar para o propósito. A Bíblia é clara sobre isso. É clara. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, a nossa vida, isso envolve a temática de adoração. A nossa vida, a gente foi criado, colocado na terra para responder a Deus em adoração. E a adoração não é apenas cantar e dançar. A adoração envolve toda uma vida da qual eu respondo com o meu ser para Ele, seja lá em qual área Deus te inserir. Então, o propósito vai envolver toda a sua vida, começo, meio e fim, debaixo de uma razão de existência. Missão, colocando assim em contraste com o propósito, ela tem a ver com um grupo de situações que são requeridas de você para cada etapa da sua vida. A missão, ela te ajuda a alimentar a paixão pelo propósito. Então, ela não é sinônimo, porque uma missão, ela não tem uma abrangência como um propósito, de antes da vida e até o fim da vida. As missões, elas são reveladas, as missões oscilam. Você pode ter uma missão para uma fase da sua vida, outra missão para outra fase da vida, outra missão para outra fase da vida. E as missões, elas alimentam essa paixão para que você cumpra o propósito, ou corresponda ao propósito, que é a razão da existência do seu ser. Acho que a missão tá muito dentro Não sei se te ajudou aí. A missão tá muito na clareza de entender o propósito, né? É porque quando o pessoal fala, né, eu descobri o meu propósito, né? Uhum. E às vezes a pessoa confunde, né, a missão com o propósito. Perfeito. A missão é uma escolha, né? Que às vezes você pode fazer ou não. Com certeza. Mas o propósito é aquilo que você é capaz de fazer sem precisar que ninguém... Então, mas aí essa questão de capacidade, eu acho que aí reduz um pouco a compreensão do propósito. O propósito, ele consegue ressignificar coisas da sua vida. É que o exemplo que você trouxe ali da guerra, etc., mais uma vez, é um exemplo que coloca missão e propósito de maneira contextualizada, elas podem se parecer demais. Do ponto de vista bíblico, o propósito é algo mais amplo, entende? Ele é algo mais amplo, ele não é um recorte da sua vida. Você pode falar, olha, vir nesse podcast tem o propósito de... Entende? Então, assim. Não é uma escolha? Isso. Não, vai envolver. É que, assim, existe uma esfera de responsabilidade que Deus nos confia. E isso não afeta a soberania dele, mas a gente dialoga com essa soberania. Deus entrega pra gente essa possibilidade de escolhas, mas a revelação do propósito ela é estática. Fomos criados para. Eu não gosto muito da abordagem do tipo assim, venha e descubra o seu propósito. Eu particularmente, eu não gosto muito dessa abordagem. Por quê? Porque o propósito, em termos de existência humana, ele é semelhante. Ele é o que está revelado nas escrituras para todo ser humano. Como desdobra o propósito, aí eu concordo, vai envolver as suas escolhas, vai envolver a sua capacidade, vai envolver o que Deus te entregou como capacidade. E isso vai sendo revelado por cada missão que você vai cumprindo. Não sei se ajudou. Eu posso fazer esse link, então. Quando eu falo que eu faço aquilo que eu estou disposto a fazer, independente de qualquer vontade que não seja... Eu acho que está vinculado, mas não absolutiza. Uhum.
Entende? Acho que tá vinculado. Tem coisas que você tem feição para fazer, mas não necessariamente está orientado. Então, o propósito está muito mais vinculado com a orientação, a razão para o tal, entende? A motivação, o porquê é que você existe. O senso de propósito está nisso. Não é tanto que você faz. É aí que tá a questão. O que você faz coopera para revelar o porquê é que você existe, mas não define. Entende? Então, assim, é possível que você esteja colocado. Porque a gente está acostumado a pensar nesses conceitos dentro da vida que a gente tem. Mas se você muda daqui para um país que você não tem liberdade para fazer o que você faz, então seu propósito acabou? Entende como o propósito é algo mais transcendental? Imagina que hoje a gente entra no estado de guerra e você não pode mais gravar o podcast que você grava, você não pode mais servir do jeito que você serve, agora você está enclausurado. E aí? É o que você faz? Não, não é o que você faz. Tem a ver com o porquê é que você existe. Quem Deus te criou para ser. E isso pode se revelar de diversas maneiras. Porque se ficar reduzido ao que você faz, se te tirar o que você faz, você morre. É porque a pessoa constrói com propósito, né? Você pode mudar a rota. Eu sei meu propósito, tá muito claro. Entrei no estado de guerra, parei de fazer tudo, eu vou achar outro meio. Então, assim, e às vezes a pessoa vive pelo conflito. Então, às vezes, ela é alimentada só pelo que ela se opõe. Aí você tira o inimigo da história, ela perde o sentido de vida. Por quê? No fim, nunca foi o propósito dela. Ela se perdeu naquilo que ela era contra. Isso é muito comum. A gente vive num tempo de muita polarização política. Você vê que a sanha da pessoa é ser contra. Não é. Só que aí quando o do Ideal. outro lado simplesmente fala assim, tô em paz, ela se desorienta. Porque ela pensou que o propósito dela era ser contra. Você tira o adversário, ela já não sabe o que faz. Ela vive pela causa. Isso é problemático. Pô, mas a causa é justa, a causa é nobre. Mas você tira a causa, acabou sua vida. Então isso não é propósito. Entende? O propósito transcende. Pode ter a causa, pode não ter. Pode ter o trabalho, pode não ter. Pode ter a capacidade ou não tem. Você foi criado para algo. Existe um porquê. Existe uma razão da sua existência. Eu creio, aí obviamente sou cristão, que a razão da nossa existência, ela é revelada, alimentada em Deus pela palavra. E para mim é muito claro, viver para o louvor da sua glória. É uma vida de adoração. A história da humanidade, pelo menos do ponto de vista bíblico, diz respeito a uma vida de resposta ao que Deus revela. É uma vida de adoração. Essa busca, então, pelo autoconhecimento, então, é esse afastamento, então, dessa regra que é buscar e adorar a Deus, então. Eu acho que tem o seu lugar. Foi como o Gustavo disse. A busca pelas ferramentas, a busca pelo autoconhecimento tem o seu lugar. O problema é que a gente vive num tempo hedonista, onde a gente absolutiza essas coisas na busca do resultado e do prazer. Entende? Mas tem o seu lugar. Buscar as ferramentas, se desenvolver, tudo isso tem o seu lugar. Mas isso precisa estar significado num para quê. Eu existo para quê. Entende? Senão tudo isso aí se torna o meu Deus. Tem um autor, né, o Timothy Keller, que a gente gosta muito, que ele diz, o nosso coração é a fábrica de ídolos. E o Gustavo colocou muito bem. Hoje a gente vive um tempo onde a gente idolatra os meios. Muito. Muito, muito. Não sei se ajudou, viu? Pô, legal. Ajudou. Não, ajudou pra caramba. Eu fico nessa Refletindo, né? refletindo nessa questão exatamente porque hoje eu falo que as pessoas estão mais próximas do ego, né, Sem dúvida, perfeito. que o ser delas, né? E não é de hoje, né? Isso é da história humana. O ego Famoso. antecede a queda, né, cara? Não O tem que o Éder jeito isso. disse, né? Você falou assim, poxa, eu um dia corri atrás do dinheiro, não sei o quê. Eu acredito que isso é a tensão da vida de todo ser humano. Entende? Não tem ninguém que, mas o cara foi encontrado por Jesus e ele tá lendo a Bíblia. Esse cara agora ele não tem mais esses conflitos. Não. Nós temos esses conflitos e teremos até o fim dos nossos dias. Entende? Nós, como seres humanos, nós somos limitados. A nossa carne, ela é sedenta por essas coisas. Ela é sedenta pela egolatria, botar o nosso ego no centro. Ela é sedenta em pensar só em si mesmo. É uma tensão diária. Todos os dias, né? Utilizando vamos dizer, os escritos de Tomás de Aquino, para construir uma vida virtuosa, eu intencionalmente devo disciplinar a minha mentalidade, disciplinar a minha carne na construção de virtude. Mas isso é uma tensão diária, entende? Por isso que é uma relação com Deus. Eu desenvolvo essa relação, porque senão aquele velho monstro adormecido, ele acorda. Toma conta. Ele acorda. Então isso é com todos, né? É uma tensão com todos. Maravilha aí, Luizão. Que bom, hein, Gustavo? Diz aí. Foi melhor, não foi, né? Foi melhor, viu? Gustavo, tô de olho em você. E, meninos, e pra onde, cara? E eu vejo que vocês têm clareza nisso. Pra onde a Edenes vai? Onde que é o caminho? Certo. Bom, desde que Deus compartilhou essa visão, e é muito claro que assim, eu gosto de deixar isso muito claro.
Quando nós falamos sobre receber uma visão de Deus, essa visão, ela não significa uma visão que esteja, sei lá, como se fosse algo complementar à Bíblia, em hipótese alguma. É uma visão, é um detalhamento de uma estratégia de avanço da igreja debaixo das Escrituras. Então, o nosso guarda-chuva é a revelação bíblica. Então, às vezes a gente fala, recebi uma visão de Deus, aí parece que é como se fosse Deus, um anjo desceu. Não, e Deus acoplando algo como se a Bíblia fosse insuficiente. Não é isso. Nós somos uma comunidade bíblica e Deus nos entregou uma visão em forma de estratégia para que o reino dele avançasse por meio de uma cultura. E essa cultura, e eu acredito que foi o passo que você aprendeu, Gustavo, ela crê numa espiritualidade ativa, certo? Então, desenvolver, traduzir aquilo que está sendo construído dentro dos templos em algo ativo para a sociedade. Então, as nossas igrejas, os próximos passos serão, cada vez mais, um diálogo mais intenso com a sociedade. No caso, Campo Grande, Sociedade Campograndense. E nós temos plantado obras pelo Brasil, né? Hoje nós já estamos em Campinas, Londrina, Goiânia, Manaus, Joinville. Nós temos ainda no coração de iniciar uma obra em Porto Alegre, Recife, e vamos começar a plantar igrejas aqui na América do Sul, começando por Buenos Aires, Assunção, enfim. Nós temos assim um mapa que nós cremos que foi revelado por Deus sobre quais nações, quais locais nós devemos plantar igrejas. Então, os próximos passos serão o fortalecimento das obras, um maior diálogo com a sociedade, porque nós cremos que a igreja deve ser, sim, responsável socialmente pelo local que ela foi inserida. Eu creio, sim, que a igreja tem que ter esse compromisso. A igreja, ela tem que apresentar um evangelho que fale com a vida do ser humano e com a sociedade que ele está inserido. O nosso mandato envolve a restauração da sociedade. Então, cada igreja que nós temos plantados, aperfeiçoar esse vínculo com a sociedade, trabalhar muito forte no âmbito social. Isso a nossa veia voltada muito forte para o social. Muito. E plantando igreja com essa cultura de família, essa cultura de relacionamento, por onde quer que Deus nos envie. Então, seria assim, de maneira bem ampla e genérica, né, aquilo que Deus quer mover através de nós. E o Gustavo quer complementar algo. Rapaz, é isso mesmo. É uma coisa que eu tenho aprendido muito na igreja, e foi que eu ouvi de vocês, que é o cristocentrismo, né, cara? Quando você começa a se questionar, fala, tá, mas você falar de Deus dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil. Você tá num ambiente propício para isso, que todo mundo tá ali para ouvir sobre isso, né? Agora vai lá no dia a dia, cara, vai lá. E nada contra outras religiões, não, mas tenta tocar o coração da pessoa, fala sobre Deus pra pessoa de uma forma que realmente tá... Porque pra mim, você fala sobre propósito, tá muito dentro disso, né, cara? E pra mim ficou muito claro lá de Mateus, id, né, cara? Esse id fica batendo na minha cabeça, né, cara? Como que eu vou... na igreja é fácil, no domingo, né? Eu andei faltando nos cultos, o dia que eu fui, você pregou sobre... Congregar. Né? Maravilha. Perfeito. Caramba, domingo eu não tem nem cultura de ir na igreja, me senti falei, caramba, tô fazendo tudo errado. Vou lá de novo fazer o negócio. Mas é muito sobre isso, né, cara? Você precisa ali se alimentar, entender e ir, cara. Você tem que ir. Onde você tá, você tem que ser... fruto, né, cara? Pra mim o propósito é muito ligado a isso. E aí é incrível que como as coisas começam a se encaixar. De novo eu volto lá no Lego, no quebra-cabeça, né? Cara, tem peça que você não encaixa. Agora há pouco eu tive um putz aqui que você falou, eu falei, caramba, tô entendendo por que eu tô fazendo isso agora. De uma palavra do Henrique, de uma palavra, cara. Nós estávamos em 4 batendo cabeça porque... como, e não é sobre isso, é sobre andar sobre as águas, né, cara? Imagina a situação o com que quem, você o para quem, como o que você porquê. vai pisar, dar o primeiro passo na água, porque tecnicamente afunda, né? Todo mundo quer vender um como hoje. Todo mundo O quer. povo está desesperado por um como. E é errado? Não é errado, mais uma vez, não estou dizendo que é errado, mas é insuficiente. Entende? É insuficiente. O dia mal chega para todo mundo. Tem uma fala até um fórum, né? Tipo um podcast que tá o D.A. Carson, que é um teólogo canadense, que tá o Timothy Keller, que já veio a falecer, e um outro que eu não lembro agora, e eles estavam falando sobre sofrimento. Eu não lembro quem desses 3 colocou da seguinte maneira: o cristianismo é a única religião do mundo que não te priva do sofrimento, mas te ensina a sofrer da maneira correta. O dia mal chega. E no dia mal não é um método, não é uma fórmula, não é um resultado. É um alguém que você vai precisar. Entende? O dia mal, ele chega e às vezes o dia mal não é não ter dinheiro. Entende? A tristeza é não ter ninguém. Entende? É não conseguir olhar para o lado. É não ter um próximo. Então, o evangelho, a fé em Cristo, ela é extremamente relacional. Ela não é dissociada da relação com o próximo. Tentar cultivar uma espiritualidade individualista, que é o que tem sido vendido hoje em dia, é um reducionismo bíblico, né? Reduzir a escritura a apenas um livro de fórmulas, a Bíblia não é isso, resultadista. E desassociar do próximo, no fim você não vive a fé cristã. Você vive uma filosofia de vida, mas não a fé cristã.
Cara, é sobre isso. Vou ter que gravar outro, né, Luiz? Não tem jeito, né? Gravar, mas Mais uns 3. Pessoal, estamos chegando ao final. Eu falo muito sobre legado aqui, que é uma coisa que do podcast, eu expliquei aqui no bastidor para vocês. É o podcast, o Life 30 Cast, ele veio como meio do funil. Isso foi o que me conquistou. Legal. Mas na prática, mano, não é o que tá acontecendo aqui. Você começa a entender, por exemplo, assim, ó, pô, você me entregou uma palavra hoje que fez sentido em algo que eu tava me questionando de por que eu tô fazendo e como que eu vou fazer. Tem nada a ver sobre isso. É sobre pisar, andar e tá, e ter um caminho e um propósito. Entendi, cara, eu entendi. Então, o podcast aqui, e é uma coisa que eu aprendi no primeiro, que Legal. primeiro eu fiz um muito legal com o Dr. Emanuel Neto, e que foi assim, ó, sobre legado. Nós Certo. estamos fazendo algo aqui que ele vai ser atemporal. É isso aí. Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai ter um vídeo no YouTube de um podcast onde o Henrique e o Gustavo deixaram uma palavra. Sim. Então é sobre isso. Então, assim, eu sempre encerro dando essa liberdade. O que, que o Éder deveria ter perguntado e não perguntou? O que, que você tem no coração agora? Qual que é o legado que vocês querem deixar nesse vídeo? Porque, Uhum. pô, quando o Henrique não tiver mais aqui, o Gustavo não tiver mais aqui, o Éder não tiver mais aqui, alguém vai ver, cara. Uhum. Aquilo ali pode ser algo assim. Olha o poder Uhum. do digital, né, cara? É. Você vai impactar um cara lá no interior de Porto Alegre, num negócio onde o cara vai abrir, tem internet, cara, ele pode abrir e beber dessa água. Então, assim, qual que é o legado do Henrique e o legado do Gustavo aqui Uhum. com esse podcast? Certo. Vai lá. Vai lá, Quer Gustavo. começar aí? Não, começa com você. Já falei então- demais já, viu? Não, falou bem, falou bonito. Bom, assim, o que eu penso, né, sobre, finalizando, né, e Isso. isso, né, dando as palavras finais aí, né, sobre uma perspectiva de uns aos outros mesmo, né, porque a minha vida em Cristo começou assim, que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não sabia ouvir Deus, eu não sabia a diferença de Deus, de Espírito Santo, de Jesus. Eu achava que, na verdade, a Bíblia era, na verdade, uma história grande no começo e depois uma história resumida no final, que era o Velho e o Novo Testamento. Eu não sabia. É bem Para isso. mim eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Está contando de novo? Vou para essa parte que é mais, Mais resumida. Passa pra frente. mas foi isso, porque eu não sabia. Bem na verdade, eu sabia fazer uma reza. E minha reza era o quê? Falar, Deus, que você coloque pessoas na minha história que acredite em mim mais do que eu mesmo, né? E isso foi uma resposta da minha reza, né? Da minha oração, que Deus colocou em mim, na minha vida, né? Pessoas que sempre acreditou na minha vida, acreditou em mim, né? Então, tá o Henrique aqui, o Bruno, o Maicon, pessoas que acreditaram, pegaram junto, porque eu não sabia ouvir Deus. E nesse momento da minha caminhade eu aprendi a ver Deus no próximo. Uhum. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade e compartilhar, ter esse entendimento de uns aos outros, né? Porque em meio a esses uns aos outros, isso não nos esquiva da frustração, porque estamos em meio a um amadurecimento e muitas das vezes a gente pode se frustrar nas relações. E às vezes, por meio dessa frustração, muitas das pessoas corresponde em uma forma de isolamento, né? Só que eu não acredito que o isolamento era a melhor resposta para a frustração, porque esse mesmo isolamento que me impede da frustração é o mesmo isolamento que me coloca em um local que me impede de eu ser amado pelo próximo. Então, é o mesmo isolamento que me impede da frustração, é o mesmo isolamento que me deixa fora da comunhão. Então, em meio à comunhão, eu aprendo eu aprendo de Deus, eu aprendo a ser amado, eu aprendo a amar, aprendo a corresponder. E isso eu acho que um legado que nós precisamos sempre preservar, né? Que é o viver em comunidade, viver uns aos outros, porque o pai não é meu, o pai não é seu, o pai não é dele, o pai é nosso, o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é nosso. Então é uma vida em família, uma vida em comunidade. E quando eu falo até mesmo sobre propósito, está conectado sobre isso. Porque eu acredito que a paralisação, ela deixa de ser um complemento na vida do próximo. Então, por isso que você corresponder com a vocação, com aquilo que Deus colocou em você, não é só um aspecto legal de você fazer. Você deixar de fazer isso é um estado de egoísmo. Porque a sua paralisação, ela deixa de ser um complemento na vida do próximo. Porque, bem na verdade, eu sou uma soma total de tudo aquilo que eu aprendo com os outros. Aquilo que eu aprendo com o Henrique, aquilo que eu aprendo com minha esposa, aquilo que eu aprendo como igreja. Então, eu acredito que isso
é uma bandeira, assim, a ser preservada, a ser construída e a ser aí eternizada, né? Uma vida em comunidade, uma vida em família. Que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso e a vida é nossa também. Muito bom. Maravilha. Bom, assim, teria muita coisa, né, pra gente falar, mas eu vou me ancorar no texto que você citou, de Mateus 28, sobre o ide por todo mundo. Muitas das vezes, quando nós lemos esse texto, né, ide por todo mundo, a primeira coisa que a gente pensa é em questões geográficas, né? Então, eu estava recentemente pregando um culto missionário lá na Argentina. E é um brasileiro pregando na Argentina, então assim, você já pensa essas coisas, assim, missões, porque... Só que a ênfase do texto não é a questão geográfica, certo? A garantia de que o evangelho chegaria em todas as nações é da parte de Deus. A ênfase do texto não é a geografia, mas é a pessoa. Ide por todo mundo, mas fazendo o quê? Ensinando, batizando. Você ensina para quem? Para bicho? Para gente. Você batiza quem? Bicho? Batiza gente. Entende? Você discipula quem? Gente. Então, a ênfase do ide por todo mundo não é qual a localização que você vai estar. Mas qualquer lugar é todo mundo, concorda comigo? Campo Lógico. Grande faz parte do mundo. O bairro tal é o todo mundo. O ide por todo mundo, basicamente, é Deus dizendo da seguinte maneira: por onde quer que você esteja, sempre vai ter alguém para você ir na direção dele. E você ensinar, e você discipular, e você servir, e você, enfim, por aí vai. Então, a minha mensagem final, ela está resumindo tudo que a gente conversou. Quanto maior for o desespero pelo como, pelo quando e pelo quê, mais ansioso o ser humano vai se tornar. Então, é hora de desacelerar e se questionar se você tem clareza do quem, do com quem, do para quem e do porquê. Passando por essas perguntas e encontrando satisfação na resposta dessas perguntas, eu acredito que a busca pelo como, pelo quando e pelo quê, ela vai ser mais leve, ainda que desafiadora, mas ela não vai mais guiar a sua vida. É uma vida miserável ser conduzido pelas carências ou pelos resultados. Nós não fomos criados para nos mover dessa maneira. Nós fomos criados a partir de uma relação e para uma relação. Se a gente se desconecta da relação, que o Gustavo chamou aqui de comunhão, a gente está perdido, ainda que a gente dê muito resultado. Então essa é a minha mensagem final. Rapaz, eu não sei sobre você para que tá assistindo aí, mas esse podcast foi para mim. Todo aqui vem me arrebentando, cara, muito legal. Tá? Já vamos marcar o próximo, né, Luiz? Você já preparou outras perguntas. Senta na mesa do próximo. Não, a gente aqui é profissional em resenha. É pra conversar, pode chamar. Luizão vai participar. Galera, Life 30 Cast, gostou? Cara, aperta o botão aí, manda pro parceiro, manda pra quem precisa ouvir sobre propósito. Sabe aquela pessoa que você olha, e não que tá todo mundo passa por um momento assim, que uma pessoa que pode até estar tendo retorno financeiro, mas você vê que uma pessoa que não tá sabendo, que é aquele que acorda sem... Cara, você não vê o olhinho brilhar. Às vezes, esse podcast pode mudar a vida de uma pessoa. Isso é servir, você está servindo ao próximo. Se você fizer isso, não é pelo podcast, esquece a Life 30, o Éder, mas olha para quem está do seu lado. De repente, esse aqui pode ser a mensagem que transforma uma vida. O cara de boné transformou a minha vida com uma pergunta. Você não vai, cara, mandando com botão, tá? Então lá, pega esse botão e manda para quem você sentir no coração que pode ser transformado, tá? Se prepara que o próximo Life 30 Cast vai ser melhor ainda.